Caros padres, Padre Rodrigo, Padre Carlos Magno, uma alegria mais uma vez juntos vivermos um dia desta novena, que é o grande retiro paroquial, onde a comunidade tem esta oportunidade de retirar-se ao longo destes 9 dias e colocando o coração em Deus, trazendo também todas as suas intenções. É sempre interessante a gente ouvir os testemunhos que vêm depois de uma novena bem feita. Pessoas que a fazem com fé, depois alcançam as graças e vêm trazer o seu testemunho. Acolho também as pessoas que nos acompanham de casa, você que nos acompanha através da internet. Minha saudação também à equipe de liturgia, todos vocês que servem aqui ao altar, aos que estão também aí de fora, aqueles que estão trabalhando nas barracas. Amado povo de Deus da cidade de Itapaci, a quem tenho esta alegria de dizer, me alegro por estar aqui mais uma vez e digo como é bom rever os amigos, rostos tão conhecidos, que vivemos tantas experiências marcantes ao longo do tempo que por aqui passamos. Amizade que fica. Vocês estão vivendo esta grande experiência do retiro paroquial, que é a novena da padroeira Imaculado Coração de Maria. Tempo de graça na vida da comunidade. E muitas graças podem vir se você tem fé e se for da vontade de Deus. Hoje o texto do Evangelho diz isso de um modo bem claro. Não se perturbe o vosso coração. A palavra de Deus para você hoje é esta. Não se perturbe. Eu não sei o que tem te perturbado, que tem te afligido. E ele segue na palavra, tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Quem tem fé, se é da vontade de Deus, a graça chega. Me recordo que no ano passado falei com vocês sobre o caminho. Saía de Goiânia, a gente fazia aquela reflexão, citando nomes de pessoas que encontramos no caminho. Falamos das vezes que nos perdemos no caminho e precisamos nos reencontrar. Mas falava também de Maria, que nos aponta o caminho para encontrar o filho bendito dela. Me recordo que naquela ocasião até disse das visitas que fazia nas UTIs de Goiânia e as enfermeiras que ali me indicavam o caminho que se parece com Nossa Senhora, que nos indica esse caminho. Interessante que Deus me coloca mais uma vez aqui e com o mesmo texto do ano passado. E para não repetir a homilia do ano passado, o texto de hoje diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pensar hoje estas expressões, eu sou, aplicadas a Jesus Cristo, que se encontram somente no Evangelho de São João. Talvez porque João ouviu de um modo mais profundo o coração de Jesus, aquele que teve esta oportunidade de reclinar a sua cabeça no coração de Jesus. E por isso podemos dizer que João fala a partir do coração de Jesus, e por isso fala de um modo mais profundo. 7 expressões, eu sou, aplicadas a Jesus. Expressões que nós, então, temos a oportunidade de refletir sobre elas. O capítulo 6 do Evangelho de João, ele diz, eu sou o pão da vida. Um discurso mais voltado para a Eucaristia, aquele que nos sustenta, aquele que nos dá esse sustento na nossa caminhada. Se olhamos um pouco mais, ele ainda vai dizer, eu sou a luz do mundo. Aquele que nos ilumina quando nos encontramos em trevas. No domingo passado, vocês se recordam bem, o domingo do bom pastor, refletindo o capítulo 10, onde ele mesmo dizia, eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Mas ainda dentro daquele capítulo 10 existia uma outra expressão que dizia, eu sou a porta das ovelhas. A porta que não é um lugar definitivo, mas é lugar de passagem. Nós não ficamos na porta. Se ficamos na porta, alguém pode dizer, olha, sai da porta aí que está atrapalhando. Então nós passamos pela porta e ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Então precisamos passar por ele para chegarmos ao Pai. E hoje encontramos então essa expressão que está aí conjugada em 3 palavras. Eu sou o
caminho, a verdade e a vida. O ano passado refletimos sobre o caminho. Penso eu que Deus me permitiu voltar aqui com esse mesmo evangelho para concluir aquela reflexão. Como que Deus pudesse dizer, olha, você só falou sobre o caminho, agora fala sobre a verdade e sobre a vida. E é sobre esses dois termos que vamos nos debruçar então nesta homilia. Pensar então esse termo, verdade. Pilatos perguntava a Jesus, o que é a verdade? Ali Jesus ficava silencioso. Mas no evangelho de hoje, no texto que encontramos, que Padre Carlos Magno proclamou para nós, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele é a verdade. Caminhando um pouco mais nessa reflexão, pensar o que o termo significa. O dicionário Larousse, da língua portuguesa, diz que o termo provém do latim veritas e está associado à conformidade daquilo que se diz com aquilo que se pensa, ou se sente, ou se fala. Em Jesus vemos isso acontecer. O que diz coincide com a sua vida. É alguém que vive o que fala e fala o que vive. Inclusive, se a gente mescla outros textos bíblicos, nós entendemos, segundo a carta de 1 Pedro, que mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Então, se não acreditamos naquilo que Jesus diz, nós fazemos de Jesus um mentiroso, coisa que ele não é. Ele mesmo diz dele, eu sou a verdade. Mesclando outros textos que nos traz, não a liturgia de hoje, mas as Sagradas Escrituras, Paulo, na carta a Timóteo, capítulo 2, diz que virá um tempo em que os homens e mulheres já não suportarão a sã doutrina da salvação. Levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para as mentiras. Parece tão atual esta palavra, né, gente? Vivemos num mundo assim, um mundo que já não suporta a verdade e prefere viver de meias verdades. Mas se esquece de que uma meia verdade já é uma mentira. Diz uma parábola, certo dia a mentira e a verdade se encontraram. A mentira disse para a verdade, bom dia, dona Verdade. A verdade foi conferir se era realmente um bom dia. Afinal, estava conversando com a mentira. Olhou para o alto, não viu nuvens de chuva. Vários pássaros cantavam e vendo que realmente era um bom dia, respondeu para a mentira. Bom dia, dona Mentira. Está muito calor hoje, disse a mentira. E a verdade, vendo que a mentira falava a verdade, relaxou. A mentira então convidou a verdade para se banhar no rio, despiu-se de suas vestes, pulou na água e disse, venha, dona Verdade, a água está uma delícia. E assim que a verdade, sem duvidar da mentira, tirou suas vestes e mergulhou. A mentira saiu da água e vestiu-se com as roupas da verdade e foi embora. A verdade, por sua vez, recusou-se a vestir-se com as vestes da mentira, porque não compactuava com ela. E por não ter do que se envergonhar, saiu nua a caminhar na rua. E aos olhos das pessoas era mais fácil aceitar a mentira vestida de verdade do que a verdade nua e crua. Do mesmo modo, a mentira tem andado pelo mundo e nunca mais parou, e saiu andando pelo mundo, vestida com as vestes da verdade, enganando as pessoas. Uma história muito bonita que nos traz a moral daquilo que devemos escolher, a mentira ou a verdade. E a mentira muitas vezes está travestida com as vestes da verdade, e no entanto não é a verdade. E a verdade nós encontramos no texto de hoje, é Jesus, Ele que nos diz dele mesmo, eu sou a verdade. Quando não se aceita a verdade, se vive num mundo de ilusões, um mundo de mentiras. Daí nos colocamos a pensar, por exemplo, sobre esses tempos de redes sociais, de internet,
os filtros que vão sendo colocados nas fotos, porque afinal, se eu não colocar um filtro, a outra pessoa não vai me aceitar do jeito que eu sou. Eu preciso maquiar uma realidade. Isso dizendo, claro, só de redes sociais, mas para quantas outras realidades se pode ser transportada aí esta reflexão? Dizia uma canção do Padre Zezinho: mais importante do que ter um rosto bonito, uma aparência bonita, é claro que nós nos cuidamos. Mais importante do que ter um rosto bonito, uma aparência bonita, é ter um coração bonito. Daí pensamos, por exemplo, pessoas que ao longo da sua vida dizer para você: eu sou aquele que tira tudo aquilo que está te paralisando. Eu sou aquele que te coloca em movimento, aquele que te devolve esse movimento na vida. Um pouquinho mais na reflexão, pensar algo que tem paralisado as pessoas, e possivelmente há tantos aqui também, paralisados pelo medo, de um modo especial por aquilo que aconteceu nas escolas ao longo das últimas semanas. Pessoas paralisadas pelo medo. Mas Jesus vem para dizer: eu retiro todo medo, eu trago de novo a vida. No domingo atrasado nós ouvíamos Jesus que chegava no meio dos discípulos e diz: a paz esteja convosco. Onde há medo, ele traz a paz. Onde há situação que tem provocado morte, ele traz de novo a vida. Não tenhais medo, vinde a mim e tereis vida em vós. E quando recebemos esta vida que vem de Deus, ele mesmo nos diz para não levar morte para dentro das escolas, para não levar morte para dentro do nosso trabalho, para não levar morte para dentro da igreja, para não levar morte por todos os lugares onde vamos. Porque a pessoa que está tão inebriada de Deus, ela leva a alegria, ela coloca a pessoa no movimento constante de Deus, que é a vida. E ele lá no Evangelho de João mesmo, capítulo 10, versículo 10, ele diz isso: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio para que eu e você tivéssemos vida. E nele encontramos esta vida. E não adianta tentar por outro caminho. Não adianta tentar por atalhos. O caminho é ele, é um artigo definido masculino. O caminho. Venham por mim. Em mim você encontrará a verdade. Em mim você encontrará a vida. Por fim, podemos dizer: se Jesus é o caminho, Maria é a placa que nos orienta nesse caminho. Você já foi para tantos lugares e você, ao longo do caminho, vai encontrando ali as placas. Olha, tem uma curva ali no caminho, tem uma lombada. Maria, podemos dizer, não sei se vai ser uma heresia isso aqui, mas podemos dizer que Maria, de certo modo, é esta placa que nos orienta o caminho, que diz: vai por ele. Que aí poderíamos ressaltar aquilo que ela mesma nos diz no Evangelho: fazei o que ele vos disser. Se Jesus é o caminho, Maria é a placa que nos leva ao caminho. Se for heresia, depois Deus perdoa, mas algo que Deus vai nos inspirando aí para essa palavra. Se pensamos também, se Jesus é a verdade, Maria é aquela que nos pede para obedecer à voz da verdade. Perceba que Maria, ela não quer em momento nenhum assumir protagonismo principal. Ela mostra para ele: a voz da verdade é ele. Fazei o que ele vos disser. E por fim, se ele, Jesus, é a vida, Maria nos diz para nos colocarmos em movimento, para que nesse movimento de buscar a vida dele, possamos transparecer a vida dele em nós. Existem, gente, tantas situações de morte. A morte, repito, causada pelo pecado. Mas quando meditamos esta palavra, entendemos isso. Caminhar por Jesus, encontrar a verdade, não a mentira, em Jesus, e buscar a vida que vem de Jesus mesmo. Vamos ficar de pé para a gente finalizar rezando. Não sei se o ministério conhece aquele canto: o caminho é Jesus, a verdade é Jesus e a vida é Jesus. Feche seus olhos um instante, ouça só esse canto, para que você deixe cair no seu coração aí em forma de oração aquilo que nós rezamos na palavra. Caminho é Jesus. Quem souber pode cantar junto.
é Jesus. E a vida é Jesus. Repita cantando. O caminho é Jesus. A verdade é Jesus. E a vida é Jesus. O dedilhar desse teclado e violão diz assim: Senhor Deus. Pode dizer em voz clara: Senhor Deus. Senhor Deus, Obrigado por esta palavra. obrigado por esta palavra. Às vezes eu me encontro, Senhor, Às vezes eu me encontro, Senhor, desorientado no caminho. desorientado no caminho. Me ajuda a seguir o caminho certo. Me ajuda a seguir o caminho certo. Às vezes, Senhor, o mundo tem me apresentado as mentiras e tem me seduzido. Tem me seduzido. Mas hoje eu quero, Senhor, voltar-me para a verdade. Voltar-me para a A verdade. verdade que és tu mesmo. A verdade que és tu mesmo. Mas também, Senhor, Mas também, Senhor, a vida tem me apresentado a vida tem me apresentado o pecado. pecado. O pecado que tem gerado morte. Pecado que tem gerado morte. De um modo especial, Senhor, De um modo especial. a morte da alma. A morte da alma. Mas eu te peço hoje, Eu te peço, enche-me com a tua vida. enche-me com tua Eu tenho vida. sede da tua vida. Tenho sede da tua Vida verdadeira. vida verdadeira. Vida que me coloca em movimento Vida que coloque em movimento nesse caminho para o Pai. esse caminho para o Pai. Eu quero acreditar, Senhor. Eu quero acreditar. O Senhor me disse no Evangelho: O Senhor me disse no Evangelho. tens fé em Deus. Tenhas fé em Deus. Tende fé em mim também. Tende fé em mim também. Canta mais uma vez então esta verdade. Quem é o caminho, quem é a verdade e quem é a vida. O caminho é Jesus, a verdade é Jesus, e a vida é Jesus. O caminho é Jesus, Vai fazendo esse canto a sua oração. a verdade é Jesus, Vida é Jesus. e a vida é Jesus. O caminho é Jesus, a verdade é Jesus, e a vida é Jesus. Obrigado, Senhor, por esta palavra desta noite. Esta palavra nos conforta. Não se perturbe o vosso coração. Obrigado, Virgem Maria, tu que nos indica aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Dá uma grande salva de palmas para aquele que é o caminho, a verdade, a vida e aquela que nos orienta o caminho. Nossa Senhora nos indica o seu Filho bendito. Amém. Amém? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,